E, gente, como é que eu aprendi isso? Na verdade, foi na prática, viu? Eu falo sempre com vocês, cola em mim, porque os erros que muitas vezes eu cometi, vocês não vão precisar cometer, porque eu estou aqui abrindo meu coração e falando com vocês o que realmente, nessa minha caminhada aí de 20 anos na costura, muitas coisas já aconteceram. E uma delas, gente, lá na minha juventude, eu me lembro que eu sempre sonhei, eu falo isso com vocês, né? De ter a minha etiqueta, ter uma fábrica de roupa, com muitos funcionários, né? E aqui a cidade é interior, não se encontra mão de obra na costura, aqui na região onde eu moro. Então, antes de chegar a isso, primeiro precisa haver um treinamento e também insumos na área da costura, que para se conseguir, você tem que viajar aí 400 quilômetros no mínimo para a cidade mais próxima, que é a capital, para poder comprar tecidos com preço legal, aviamentos e etc. Né? Mas esse sonho sempre é, bateu forte no meu coração. E eu me lembro que eu tinha um tio que na época morava nos Estados Unidos e ele estava lá trabalhando, ganhando dinheiro e queria investir em algo aqui no Brasil. E ele sempre soube da minha paixão pela costura, né? E falou assim: Thalita, vamos montar um negócio juntos. Isso eu tinha lá por volta dos meus 19 para 20 anos, né? Falei assim: ah, beleza, tio. Eu vou, e olha só, eu vou te fornecer, né, o recurso financeiro para você comprar aí o que você precisar. E a gente vai dividir aí, né, os lucros e tudo mais. O meu tio, gente, não entendia nada de costura, mas ele tinha o quê? Ele tinha o capital, ele tinha o dinheiro e tudo. E eu entendia alguma coisa, ainda muito jovem ainda, e tinha esse desejo, né, essa vontade aí de avançar. E pronto, já fui logo para a capital com dinheiro, comprei máquinas. E olha só a ideia. No lugar de comprar máquinas novas, e eu tinha dinheiro para isso disponível, comprei máquinas usadas. Tá? Sem testar, sem nada, não tinha tempo para aquilo ali, foi uma viagem bem rápida, né? Quando chego em casa, nossa, essas máquinas me deram tantos problemas, sabe? E até hoje sobrou uma delas aqui. Fui aos poucos, consertando, consegui vender uma, consegui vender outra, sabe? Comprei máquina nova que eu nem sabia como usar. Primeiramente, não foquei em um nicho específico. Cada nicho tem seu maquinário específico, né? Comprei máquina que era para tecido plano, outras que eram para malha, e quando juntava tudo isso no caldeirão, nada fazia sentido, sabe? Não tinha uma dinâmica ali no serviço. E eu pensava assim: o que eu vou fazer com essas máquinas agora? Porque não tinha quem comprasse. E, na verdade, se tivesse, era um valor muito abaixo do que aquele que eu comprei. E, por fim, troquei com mecânico de máquina e outra máquina nova. Eu sei que, resumindo o assunto, foi um dinheiro jogado fora. É, justamente isso. Por quê? Porque eu fui comprar algo, investir em maquinário, sem ter conhecimento nenhum da área, sem ter um planejamento, sem saber onde é que eu queria chegar. Por que eu conto isso para vocês? Eu sei que muitos estão aí na internet contando histórias de vitórias e tudo. Eu conto isso para vocês justamente porque é uma experiência negativa que eu vivi e nada melhor do que aprender com os erros dos outros, né? Porque aí você não precisa errar. Se você pensa em investir na costura e tem medo, eu não vou falar assim: ah, não tem medo não, vai de cabeça. Eu fiz isso, eu fui de cabeça. Mas o que aconteceu? Fui de cabeça em algo que eu não entendia. Se você pensa em investir na costura, primeira coisa, faça um planejamento, sabe? É, qual área na costura que eu vou trabalhar? Se aprofunde nessa área e identifique quais são as máquinas que você precisa adquirir para se trabalhar naquela área.
como que é o funcionamento dessas máquinas. Você tem habilidade naquela área. Vocês perceberam que o primeiro investimento que se faz, primeiramente, é em você, no seu conhecimento? E o contrário disso, agora eu conto uma história de vitória para vocês, já mais madura, né? Mais reflexiva. Eu, há algum tempo atrás, na pandemia, na época da pandemia, eu já estava sondando o mercado de estampas, né? De estamparias. Porque, como eu digo para vocês, estar no interior, até isso é difícil você terceirizar e mandar as suas peças, a sua produção para um outro local para poder estampar. Quando veio a pandemia, as pessoas estavam o quê? Nem aí para comprar roupa, para poder sair. A minha área é essa. A febre do momento era máscaras. E eu me lembro que até as grandes marcas começaram também a aproveitar os retalhos, os tecidos ali e fazerem máscaras para vender, para doar, para dar brinde para cliente. E eu, com um negócio aqui de roupas femininas, né, parado, só ouvia cliente falando assim: Thalita, não tô saindo, não tem culto, não tem missa, não tem festa, então não tô comprando roupa. E o negócio parou. Imediatamente eu já identifiquei isso e já pensei em algo que eu pudesse fazer que fosse rentável, lucrativo e que mantesse, né, as minhas entradas aqui, porque afinal de contas a gente precisa, né, do dinheiro para poder pagar os boletos no final do mês. Os boletos não param de chegar, né? Vou então investir em uma máquina, em uma impressora, para poder imprimir as folhas para que eu pudesse estampar. Esse método hoje a gente chama de sublimação. Antes de se fazer isso, eu fiz o quê? Fiz um estudo da área. Qual que era o tipo de folha que se usava? Qual que era o tipo de tinta que se usava para poder fazer aquelas estampas, né? Qual era o programa do computador que eu precisava? Qual era a temperatura que se precisa para poder aquecer e, pasmem, cada material que você usa, tipo de tecido, é uma temperatura diferente. Eu fiz, na verdade, gente, um curso para poder entender de estampas, de sublimação, para depois investir nessa ferramenta, que foi uma prensa térmica e uma impressora, que não foi barata, tá? Mas que me rendeu muito dinheiro. Com o próprio dinheiro das máscaras que fiz, que foram máscaras personalizadas, né? Com a logo das empresas que queriam, através dessa técnica de estamparia que eu fazia toda aqui, consegui pagar todo esse maquinário e ainda lucrar, e ainda ter retorno financeiro em cima disso. Então, foi um investimento que eu fiz em máquinas, em equipamentos mais modernos aqui para o meu ateliê, que me gerou renda. Esse eu posso dizer que foi um investimento. Mas antes de sair comprando esses maquinários, eu fiz o quê? Eu fiz um planejamento, eu fiz um estudo na área para poder entender sobre. Então, quando você pensa em investir na área de costura, em equipamentos mais modernos, pense primeiramente em investir no seu conhecimento para você entender onde é que você está enfiando a cabeça.